Olá, muito bem-vindo ao Jurisprudência Conectada. Para mim é um prazer não só coordenar esse trabalho, mas estar aqui com vocês para falar de um tema tão especial. Provimento 67 de 2018. Provimento importante, final de março de 2018, um regramento realmente cheio de detalhes, nuances a respeito de conciliação e mediação no extrajudicial. A possibilidade de registradores e notários atuarem também nessa forma de solução de conflitos, ok? Esse é o nosso tema, é isso que hoje eu vou discutir aqui. O Jurisprudência Conectada, ele sempre tem aí professores, registradores, juízes, advogados, voltados a apresentar um olhar prático sobre questões atuais, julgados interessantes, provimentos, reformas legislativas e assim por diante. E a ideia de hoje é trabalhar com esse tema que é o tema do dia, está na pauta aí como realmente o grande tema. E para começar esse nosso bate-papo, eu convido vocês para compartilhar. Vamos compartilhar, eu também estou aqui, vou compartilhar o nosso encontro. Vamos compartilhar junto, vamos jogar para o universo a informação, certo? E vamos trabalhar efetivamente com o que tem de mais relevante, de destaque no provimento 67. O provimento 67, ele é fruto do reconhecimento pelo CNJ, e esse, a meu ver, é um ponto importante a destacar, é o reconhecimento pelo CNJ de que o serviço extrajudicial pode ter uma grande contribuição, pode realmente fazer a diferença no tocante aos litígios e à litigiosidade dos conflitos existentes de maneira impressionante no país. Nós temos aí um número de demandas absurdo, 100 milhões de processos, isso é um número estrondoso, né? E não é razoável a gente pensar num país maduro, num país que tenha uma sociedade que tenha condição de dialogar, nós temos aí 100 milhões de processos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E a possibilidade de conciliação e mediação no extrajudicial vem exatamente para participar dessa aflição nacional, que é a solução de litígios, de maneira a pacificar também o conflito. O que eu tenho para destacar no provimento 67, inicialmente, é exatamente esta ideia de que o extrajudicial pode fazer a diferença na conciliação e mediação. E aí, dentro desse destaque, eu já começo a apresentar algumas questões do provimento e outras para reflexão fora do provimento. Exemplo, o provimento no artigo 2º estabelece que os procedimentos de conciliação e mediação no serviço extrajudicial, eles serão facultativos. Perfeito. Devendo aí observar a lei de mediação e conciliação e os requisitos deste provimento. Pergunta que eu faria já inicialmente, já para trazer uma primeira polêmica, seria: é possível a conciliação no extrajudicial apenas quando pré-processual, a questão, o conflito, ou diante de uma questão já judicializada, o extrajudicial também poderia atuar com sessões de conciliação? Claro, meus amigos, que nós teremos um aditamento ou talvez uma especificação melhor da aplicação do provimento, quando, e assim como estabelece o artigo 4º do provimento, o núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, o NUPEMEC, e a Corregedoria Geral da Justiça, ambos os órgãos dos tribunais de justiça respectivos, alinharem exatamente como irá funcionar dentro de cada estado, observadas as peculiaridades locais. Mas a primeira pergunta que eu faria é: posso ou não, em processos em cursos, ter uma audiência de conciliação realizada por extrajudicial? E é exatamente essa primeira pergunta que eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu acredito que sim, não vejo problema algum em que a gente tenha aí a realização da audiência de conciliação pelo extrajudicial, de um processo em curso, conforme vontade das partes. Até porque, como diz o CPC, as partes podem indicar o conciliador. Elas indicam o conciliador que confiam, que entendem mais capacitado, e esse conciliador poderá ser exatamente um dos escreventes ou o próprio titular da serventia extrajudicial. Por que um dos escreventes? Porque o provimento estabelece que, por evidente, sob a supervisão do delegatário, do titular da serventia, é admissível que 5 escreventes habilitados
exerçam tal atividade, atividade de conciliação e mediação. Escrevente habilitado é aquele que fez o curso de conciliação, fez o curso de mediação. Precisa ser formado em direito? Não precisa. O conciliador não precisa ter uma formação jurídica, ok? Mas ele precisa ter uma capacitação técnica específica para tal finalidade. Esse é o primeiro ponto que eu já gostaria de destacar, e a minha ideia aqui é trabalhar com alguns, tá? Tempo curto, concentração de informações, mas de maneira rápida tentar resolver alguns problemas. Ou pelo menos suscitar algumas as questões, e trabalhando aqui com uma brincadeira, diria, extrajudicial, suscitar algumas dúvidas, pelo menos. Tá certo? Segundo ponto, a sessão de conciliação e mediação, ela é de escolha da parte que procurar este serviço, procurar a serventia extrajudicial. O requerente pode, e nós temos alguns requisitos que devem ser cumpridos. Os requisitos estão previstos especificamente no artigo 14. Exatamente, no artigo 14 nós temos os requisitos mínimos para a realização da conciliação e mediação. E a pergunta que eu faria é, bom, mas o interessado ele pode, ao formular tal requerimento, explicando exatamente com quem ou contra quem ele teria aí essa dificuldade e uma possível potencialidade de ação judicial, ou talvez a ação já esteja em curso, mas ele tem que apresentar quem é a pessoa que será convidada à audiência, à sessão de conciliação, quais fatos, sucintamente, apresentar os motivos pelos quais o conflito encontra-se latente. Ele pode, inclusive, nesse requerimento, porque o artigo 14 traz requerimentos mínimos, ele pode, por exemplo, falar, não, eu gostaria que fosse uma sessão de conciliação, eu gostaria que fosse uma sessão de mediação. Ele pode fazer isso? Eu acredito que sim, cabe à faculdade do requerente tal indicação. E aí a pergunta que surgiria é, qual a diferença entre mediação e conciliação? O Código de Processo Civil traz essa ideia pra gente. A conciliação, ela se presta a uma sessão conciliatória presidida por um conciliador que, diante de partes que não tenham relação jurídica, não tenham grau de parentesco ou qualquer tipo de propagação de relações cotidianas, apresentam pontualmente um conflito, cabendo ao conciliador, de maneira imparcial, conduzir aquela tentativa de conciliação com a possibilidade de sugestões de acordo. Então, o conciliador ele atua apresentando sugestões, tá certo? Agora, se eu estiver diante de uma mediação, as sessões de mediação, elas são destacadas para aquelas situações em que o mediador irá presidir uma sessão de mediação de pessoas que já têm uma relação cotidiana, familiar prévia, e não irá oferecer sugestões para acordo, mas fará com que as pessoas compreendam o conflito, se coloquem no lugar da outra parte e desta forma, restabelecendo a comunicação, possam com a comunhão de esforços, achar um denominador comum para resolver aquela questão, tá certo? Então, a título de exemplo, a conciliação, por exemplo, se presta à discussão de uma relação de consumo, à discussão a respeito de um acidente de trânsito, porque você não tem laços, você não tem relação prévia, pretérita, e também não terá, certo? Na mediação, por outro lado, nós temos aí os direitos de vizinhança, as questões de direito de família, que são passíveis de debates, discussão e composição, utilizando como grande ferramenta processual a mediação. Tá certo? Basicamente, as nossas distinções entre conciliação e mediação. Fechada essa ideia, eu então volto àquilo que a gente tinha proposto, que é a indicação dos pressupostos dos requisitos do artigo 14. Lá nós temos as indicações mínimas para que eu tenha o pontapé inicial, o início de uma sessão de conciliação ou mediação. Tá bom, o que mais eu tenho para destacar para vocês, gente? Eu tenho para destacar o seguinte, essa sessão de conciliação e mediação cabe aí ao interessado a indicação de qual das duas ferramentas processuais de soluções alternativas de conflito gostaria que fosse adotada ao caso concreto. Mas entendo que mesmo assim, entendendo o conciliador como possível a composição, ainda que se utilizando de ferramentas mais próximas de ambas as situações, seja de uma conciliação, de uma mediação, eu acho que isso seria possível. A ideia é que a gente tenha uma diminuição de conflitos.
E a noção de conciliação e mediação como efetiva prestação de tutela jurisdicional é reconhecida no artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Nós temos que compreender que, dentro daquele rol de temas que são destacados do Código de Processo Civil como matérias, como normas fundamentais, nós temos o incentivo exaustivo dos profissionais do direito para que ocorra a composição de vontades, ou seja, a participação das partes na solução do litígio e não a imposição pelo juiz, ok? Beleza até aí? Ótimo. Próximo ponto que eu gostaria de destacar para vocês é exatamente sobre a manutenção. A manutenção de todas as informações nos bancos de informações do NUPEMEC. O NUPEMEC ele irá concentrar as informações, irá concentrar os dados sobre os profissionais, os conciliadores habilitados, os sucessos ou não da atividade, as matérias que foram objetos de conciliação e mediação por cada uma das serventias extrajudiciais, com publicação, no mínimo anual, exatamente destes dados, destes resultados. Eu tenho muita dúvida a respeito da noção de sucesso ou insucesso numa conciliação. Eu acho que o acordo, ele não é automático indicativo de sucesso. Pode ser que a sessão tenha sido infrutífera, a conciliação não foi alcançada. Mas a conciliação não foi alcançada, mas as partes foram atendidas de maneira adequada, elas foram acolhidas quanto à dificuldade que tinham, quanto à problemática apresentada, e talvez tenham resolvido outros tantos problemas presenciados, aí, vividos por cada uma delas. Talvez direitos de vizinhança, mas aquela questão pontual não foi resolvida. Mas talvez a gente tenha aí um grande ganho social, ainda que aquele ponto não tenha sido sanado, não tenha sido resolvido. Tá bem? Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Um outro dado relevante, a meu ver, é que essa capacitação dos conciliadores e mediadores, ela deverá ocorrer pelas escolas de magistratura ou por escolas devidamente habilitadas pelos tribunais. Esse é um ponto importante. É indispensável a capacitação do conciliador e, mais do que isso, a cada 2 anos o aperfeiçoamento, a cada 2 anos indispensável aí a reciclagem do profissional que realiza a conciliação e mediação. Ótimo! Dado esse dado, vamos a mais um ponto importante. Mais um ponto que eu gostaria de destacar para vocês. É indispensável a confidencialidade das informações trocadas nessa audiência, nessa sessão de conciliação ou mediação. Ressalvadas as hipóteses do artigo 30 da Lei 13.140 de 2015, que fala da mediação, as partes concordam na divulgação das informações, ou a divulgação exigida por lei, ou a própria divulgação das informações acabam por ser indispensáveis ao cumprimento do acordo, bem como quando tivermos aí informações relativas à ocorrência de crimes de ação pública, ação penal pública, ou também ficará afastada a confidencialidade em razão de informações que devem ser prestadas à administração tributária. Lógico, porque não cabe ao conciliador omitir o fomento da sonegação fiscal. Tá certo? Fechado este dado, vamos aqui algumas ponderações já caminhando do nosso meio para o final. Quem pode ser parte na conciliação e na mediação? O artigo 10 do provimento estabelece que podem participar da conciliação e mediação como requerente ou requerida pessoa natural absolutamente capaz, pessoa jurídica e os entes despersonalizados a que a lei confere capacidade postulatória. Então aí nós estamos pensando em massa falida, espólio, condomínio, grupos de consórcio e assim por diante. Ótimo, pessoa jurídica também nada de novo. Agora, pessoa natural absolutamente capaz. Dentro da composição do que dispõe o artigo 10, eu acho que aquelas situações de tomada de decisão apoiada, em que o deficiente indica 2 pessoas que, devidamente autorizado pelo juiz, irão auxiliá-los na tomada de decisão, eu acho que nessa situação prevista lá no artigo 1783-A do Código Civil, ela ficaria afastada. Nessa situação, a meu ver, eu acho que por prudência não é aconselhável a realização da audiência de conciliação no extrajudicial, tá bem? As partes deverão estar presentes ou
pessoa física representada por procurador devidamente constituído, a pessoa jurídica também representada por preposto, munido de carta de preposição com poderes para transigir, firma reconhecida sem a necessidade da existência de vínculo empregatício. Tá certo? Acho relevante esse apontamento. Quais são os direitos que podem ser discutidos numa sessão de conciliação e mediação no extrajudicial? Direitos disponíveis, ok. Não há limitação de alçada, dado relevante, porque o Juizado Especial Cível, a Lei 9.095, prevê audiência de conciliação, mas nós temos uma alçada. A alçada é 40 salários mínimos. Nós não temos alçada dentro das serventias extrajudiciais, ponto de destaque. E os direitos indisponíveis? Direitos indisponíveis que admitam transação poderão ser objeto de conciliação também no extrajudicial, com a ressalva que a conciliação e mediação que envolvam direitos indisponíveis, mas transigíveis, serão homologadas em juízo. Então ocorre homologação ali conforme a sistemática da jurisdição voluntária prevista no Código de Processo Civil, ok? Na hipótese do parágrafo anterior, o cartório encaminhará ao juízo competente o termo de conciliação ou de mediação e os documentos que instruíram o procedimento. Posteriormente, em caso de homologação, entregará o termo homologado diretamente às partes. Legal, falamos um pouquinho sobre o requerimento. Os cuidados que eu gostaria que vocês tivessem são os seguintes. Uma vez apresentado um requerimento, nós temos um livro. Olha que interessante. A gente tem um livro próprio para que ocorra o protocolo dos pedidos recebidos quanto à mediação e conciliação. Então nós temos livro próprio, olha aqui um livro criado por extrajudicial, evidente que nós precisamos de um regramento ainda conjunto do NUPEMEC e da Corregedoria, lembrando que ambos terão a fiscalização aí combinada deste serviço prestado no extrajudicial. Requerimento apresentado, livro de protocolo com as informações contidas de maneira adequada, realização da audiência. Para a realização dessa sessão de conciliação e mediação, nós temos a indispensabilidade de notificação, convite daquele requerido. Dados importantes. Se o pedido não estiver devidamente amparado nos pressupostos do artigo 14 do provimento, cabe ao registrador, ao fazer uma análise inicial, cientificar a parte requerente para que em 10 dias faça os aditamentos necessários. Em seguida, teremos a notificação, a carta convite para comparecimento do requerido. Dados importantes. Esta carta poderá ser cumprida pelo correio? Sim, mas a notificação também poderá ser feita eletrônica. Se realizada a notificação eletrônica, é vedada a cobrança por tal ato. A meu ver, eu acho que aqui andou mal o provimento. Sabe por quê? Porque o deslocamento de dados, evidentemente, gera um custo. E eu acho que isso deveria, sim, ser objeto de ponderação. Se vocês tiverem dúvida, peguem o celular agora de vocês e passem horas recebendo e-mail, mandando e-mail, atualizando páginas. Vocês vão ver que há um tráfego de informações. E que talvez para alguns isso venha a gerar o quê? O esgotamento do plano. Você fala, poxa, mas que custo que eu tive? Você teve o custo de transmissão de informações, só que não foi por um meio físico, motivo pelo qual eu acho que aqui deveria sim ter uma contrapartida. Feito todo este aparato, mais 2 dados a indicar aqui. Ambiente, isso é indispensável à serventia extrajudicial, ambiente adequado para a realização dessa sessão de conciliação ou mediação. Normalmente com mesas redondas, ambiente mais claro, muito cuidado, porque o provimento, a resolução 125 de 2010 do CNJ trata bastante, e ela sem dúvida é a sementinha da conciliação, como essa grande marca do CPC 2015, e ela trata exatamente deste receber bem as partes interessadas na conciliação. Mesa redonda, ambiente claro, cuidado muito especial com a utilização das palavras. Uma palavra mal colocada, por vezes, acaba rompendo de maneira talvez definitiva a tentativa de diálogo. Então, todos esses cuidados a gente tem aqui neste regramento. Perfeito. Local adequado, pedido feito, notificação realizada. As sessões de conciliação e mediação, elas terão inicialmente uma previsão de duração de até 60 minutos. Os emolumentos aqui estabelecidos, inclusive, levam em consideração tal situação. Bom, mas e se estender?
nós temos emolumentos complementares. Novas sessões, emolumentos complementares. Mas a ideia é emolumentos estabelecido aqui, levando em conta uma sessão de conciliação e mediação de até 60 minutos. Perfeito? Partes compareceram, acordo não foi realizado, nós temos aí o arquivamento do pedido. Se qualquer das partes acabar por não comparecer, também teremos o arquivamento do pedido. Com isso, gente, eu vou para 2 dados finais aqui que me parecem relevantes até em relação ao nosso tempo. Em relação aos emolumentos e em relação a impedimentos e suspeição. O conciliador se submete às mesmas hipóteses de suspeição e impedimento previstas ao juiz para o Código de Processo Civil. Então este é um cuidado muito grande. Vejo da seguinte forma, e aqui vou me aventurar a me posicionar. Numa breve reflexão, eu entendo que conciliador ou mediador suspeito ou impedido, de fato, não podem realizar a sessão de conciliação. Se a sessão de conciliação for realizada sem acordo, arquivado, prejuízo zero, certo? Ou, a meu ver, retomada do processo ou possibilidade de que as partes ingressem com uma ação judicial. Tá bom. E se for feito o acordo? Se for feito acordo por um conciliador impedido, entendo que a hipótese é de reconhecimento judicial em ação declaratória de nulidade para que seja desfeito tal composição. Na hipótese de suspeição, conforme o Código de Processo Civil os vícios são mais suaves, menos graves que o impedimento, a meu ver, acho que o acordo se mantém rígido porque as causas são subjetivas na hipótese de suspeição e, portanto, ele terá a sua valia perpetuada no tempo. Quanto aos emolumentos, eu aqui acredito que, infelizmente, apesar da boa iniciativa quanto ao regramento administrativo da conciliação e mediação, que, diga-se de passagem, já tinha sido objeto, por exemplo, do provimento 58 de 2015 aqui da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, ao estabelecer a conciliação para uso campeão extrajudicial, mas nós temos, por exemplo, o reconhecimento legal da conciliação extrajudicial quando a gente analisa na regularização fundiária a Lei 13.465 de 2017, de julho de 2017. Mas os emolumentos aqui, a meu ver, eles foram fixados de maneira um pouco acanhada, sem a devida sensibilidade com a complexidade da atividade, com o tamanho da responsabilidade e, efetivamente, com o passo a passo que deve ser realizado pela serventia. Por quê? Pois o valor dos emolumentos devidos à sessão de conciliação de até 60 minutos, conforme tabela, referente ao menor valor cobrado na lavratura de escritura pública sem valor econômico, que a gente pode ter uma variação, estou pensando em âmbito nacional, aí de aproximadamente R$ 70 a R$ 400 uma sessão de conciliação, o que sem dúvida traz uma preocupação quanto à acolhida pelo serviço extrajudicial, diante de uma contraprestação, sem dúvida nenhuma, que não irá refletir, num primeiro momento, o trabalho que será realizado. Imaginem, nós temos que separar uma sala, preparar essa sala tem que ser mantida dentro da serventia, capacitar os funcionários, capacitação que deve ser arcada pelo serviço extrajudicial, ok? Receber os pedidos, autuar os pedidos, protocolar os pedidos no livro, temos que verificar a adequação conforme o artigo 14, temos que realizar o ato de intimação, verificação se os documentos estão ok, endereço correto, e tudo isso para, em sendo realizada a sessão de conciliação, termos contrapartida esse emolumento, né? A fixação do menor valor cobrado na lavratura de uma escritura pública sem valor econômico. Acho que aqui é muito baixo. E aí, de maneira mais dura até, o artigo 38 do provimento diz que na hipótese de o arquivamento do requerimento ocorrer antes da sessão de conciliação ou de mediação, 75% do valor recebido a título de emolumentos será restituído ao requerente. Lógico que ressalvadas as despesas com notificação, se ela for eletrônica nem teve, né? Acho que aqui também é demais, né? Uma devolução de 75% exagerada, porque eu diria que 75% do trabalho foi realizado antes da sessão de conciliação. Então eu acho que a devolução de 75%, ela quebra aqui um equilíbrio econômico importante na atividade. Acho que isso também deveria ser objeto de melhor reflexão, tá certo? Meus amigos, basicamente, os principais pontos e com alguns avanços aqui na reflexão
que eu entendia que eram devidas, eu acredito que tenha feito. O provimento é novo, muito para ser discutido, e sem dúvida nenhuma o regramento administrativo estadual do NUPEMEC e da Corregedoria vão se mostrar aí extremamente importantes para uma elucidação melhor. Só para não me furtar da minha opinião, a conciliação e mediação no cartório, ela tem que observar algum tipo de atribuição ou competência para a sua realização? E eu acredito que não. Eu acredito que todas as serventias extrajudiciais devidamente habilitadas podem prestar o serviço de conciliação e mediação para qualquer assunto, ok? Nós temos que multiplicar essa vontade de composição, multiplicar essa vontade e interesse de ajuste de vontades. Nós precisamos ter uma sociedade mais madura, mais preparada para dialogar. Lembrando que dentro dessas inúmeras serventias, por exemplo, o registro civil é aquele que tem uma incidência mais forte em todos os municípios do país. Capilaridade, né, muito grande. Acho que ele tem que estar à frente disso em diversas atuações, até porque outras serventias sequer são previstas em muitos municípios. Acho que aqui a gente não pode ter uma limitação, até porque uma limitação de competência, isso foi previsto por ato administrativo, no máximo uma atribuição. A atribuição, a meu ver, aqui tem que ser ampla, sempre no espírito maior de composição. Lembrando que os interessados podem procurar o conciliador que melhor atender a eles, que se mostrar mais familiarizado então, com o assunto, com a matéria. Eu não vejo aqui qualquer tipo de restrição a ser imposta para fins do exercício dessa atividade. Tá bem? Mas era isso que eu queria dizer. Eu desejo a vocês ótimos estudos. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez e contem comigo naquilo que for possível. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, gente. Tchau, tchau.